Deus nos ama com amor total. Ele manifesta seu amor na criação, na vinda do seu Filho, no dom do Espírito e na gratuidade de nossa convivência. Alegres por esse amor, iniciemos nossa celebração de pé, cantando. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos conduz. Queremos que a tua palavra nas trevas para nós seja luz. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, com alegria, nos encontramos aqui na Catedral de Santa Águeda, neste caminho que estamos fazendo de reabrindo as nossas igrejas, na reabertura das nossas igrejas, dos nossos templos. Quero saudar a todos vocês aqui, saudar a você que nos acompanha pelas rádios. Um trabalho tão importante de cada rádio. Esta semana celebramos o Dia do Rádio. Quero saudar a todos os radialistas, todos aqueles que fazem esse trabalho tão importante de comunicar, levar notícia e também levar a palavra de Deus. Obrigado a você que está no estúdio nesta manhã. Quero saudar também a você que nos acompanha pelo Facebook. E aqui uma palavra de gratidão a todos da Pascom. Nós ficamos o domingo passado sem transmitir esta missa da manhã, porque também desde março que a equipe da Pascom vem todos os domingos sem direito a um domingo de descanso, não é? E os pedidos que chegaram para que nós pudéssemos transmitir esta missa, porque muitas pessoas que cuidam dos doentes preferem esta missa logo cedo, poder participar pelo Facebook, não é? Pelas rádios, para poder depois cuidar da casa e dos doentes. Então eu quero saudar a muita gente que não é do território da nossa paróquia, não é nem do território da nossa diocese, mas que com esse tempo de pandemia descobriu, não é? o nosso site, o nosso Facebook, e tem acompanhado desde março as celebrações das 7 horas da manhã. Deus lhe pague a equipe da Pascom pelo trabalho bonito e belo que tem feito aqui na nossa paróquia da Catedral, mas também em toda a nossa diocese. Nós estamos celebrando, meus irmãos e minhas irmãs, hoje também o Dia Mundial da Bíblia. Último domingo do mês de setembro. E também o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa Francisco coloca como tema para este Dia Mundial: forçados como Jesus Cristo para fugir. Vamos lembrar, e na mensagem o Santo Padre lembra de todos os deslocados internos, não aqueles que saem e vão para outros países, mas principalmente aqueles que dentro do seu próprio país têm que mudar, têm que sair, é forçado a sair para melhores condições de vida ou por questões de guerra, de violência, clima. Então rezemos por todos os migrantes e refugiados, de modo especial aqueles que estão sendo obrigados a migrar internamente dentro do seu próprio país. Nesta nossa celebração, nos coloquemos também diante da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Que Ele olhe para
cada um de nós com sua ternura, com a sua compaixão, perdoando os nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus, rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amar. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, a Santíssima Trindade, demos glória para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos o bem que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Como filhos e filhas que desejam obedecer à Palavra de Deus e viver segundo os seus preceitos, escutemos o que o Senhor hoje nos quer comunicar. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta.
Ouve vós, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternos. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondades sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de
do nome. Assim, ao nome do céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis o fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos às autoridades políticas: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: ó meu filho, vá trabalhar hoje na vinha, no roçado. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se também ao filho mais novo e disse a mesma coisa. O filho respondeu: já vou. Mas não foi. Qual dos 2 filhos fez à vontade o gosto do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus disse para eles: em verdade vos digo que os cobradores de impostos, estes grandes pecadores, e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, neste 26º domingo do tempo comum, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. É um domingo também reservado à palavra de Deus, conservada nos livros sagrados. Este mês de setembro, tivemos a possibilidade de estudar e de rezar o livro do Deuteronômio. Nós estamos tendo, mesmo com este tempo de pandemia, um dia na semana, onde várias pessoas se encontram numa live para estudar juntos a palavra de Deus. E eu quero aproveitar para saudar a todos os irmãos e irmãs que durante a semana têm se encontrado no círculo bíblico virtual para rezar a palavra de Deus. Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel
convida os israelitas exilados na Babilônia a viverem com coerência o sim dado ao Senhor e a aliança que Deus fez. O texto é muito curtinho, não dá para a gente adentrar mais dentro do texto, mas possamos guardar isso no nosso coração. O povo, os israelitas, acusam Deus de fazê-los sofrer no exílio da Babilônia. Diz o povo: os nossos antepassados pecaram e agora Deus está descontando em nós. O profeta vai recordar que a causa do sofrimento daquele povo não está na vida dos antepassados, mas está na incoerência ou a não resposta deste povo ao projeto de Deus. Não disse sim a esse Deus, na busca da justiça, do amor, da misericórdia e da compaixão. É um texto muito rico, muito belo, e que aplicando para nós também é importante, porque às vezes a gente tem o costume, não é, de aplicar aos outros os erros que nós cometemos. Não é? A gente vê a situação do país, a gente vê a situação às vezes da nossa própria casa, e às vezes a gente acusa o marido, a esposa, os filhos, não é? O presidente, não sei mais, vai acusando Deus e todo mundo, mas nós esquecemos das nossas responsabilidades. Vamos passar por uma eleição em todo o país, não é? A gente já sempre lembra, o voto não tem preço, tem consequências. Depois não adianta acusar que nós mesmos votamos, o que nós mesmos elegemos. Então, o que o povo nesta primeira leitura tem feito é acusar a Deus, e esquecendo do seu próprio pecado, das suas próprias ações. A segunda leitura, Paulo apresenta o exemplo de Jesus, que se despoja da sua condição divina e assume a condição humana, e diz sim ao Pai, até a morte na cruz. Para trabalhar na vinha do Senhor, Jesus disse sim, mas não disse sim da boca para fora, como aquele filho que escutamos no Evangelho. Ele disse sim com a sua própria vida, com a sua própria paixão e morte. No Evangelho desse domingo, Jesus está no templo e continua o diálogo com os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Eles discutem a autoridade de Jesus, que entrou na cidade santa, purificou o templo, passou a mão no chicote e botou o povo para fora, curou os cegos e aleijados que se aproximaram dele. Mas diante de todas essas maravilhas, que provocou o louvor das crianças que gritaram: Hosana ao filho de Davi, os doutores da lei e os sacerdotes ficaram indignados. Esta autoridade de Jesus, meus irmãos e irmãs, os incomoda, porque eles se consideram os possuidores e os proprietários do poder de Deus, que eles, os sacerdotes e os anciãos do povo, distribuíam segundo seus critérios de interpretação da lei, controlando o agir das pessoas e marginalizando as que não atuavam segundo seus princípios. Consideravam-se no direito de receber ou rechaçar e excluir distintas pessoas e situações que não estavam conforme a lei o exigia.
Mas por que Jesus reprova tanto estes sacerdotes e anciãos do templo? Onde foi que eles erraram? Exatamente na incoerência entre o falar e o fazer deles. E aqui, meus irmãos e irmãs, está um nó muito grande para nós que estamos no templo, que estamos na comunidade, que estamos na igreja. Muitas vezes há incoerência, a começar de quem vos fala, daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos, ou como nós vivemos. Nós falamos do perdão, mas não perdoamos. Falamos da misericórdia, mas não temos misericórdia. Falamos que precisamos partilhar, mas nós mesmos somos eternamente egoístas, acumuladores de bens e de coisas. E Jesus mostra isso claramente com a parábola dos 2 filhos. Nela, para ambos os filhos, o pai pede cordialmente que trabalhem na vinha. O primeiro se prontifica imediatamente. Sim, Senhor. Mas não move uma palha. O segundo está decidido. Não quero. Mas pensa melhor e aparece para trabalhar. No primeiro filho, as palavras são boas e gentis, mas falta a realização. No segundo, as palavras até parecem brutas, mas a ação é boa. As palavras, meus irmãos e irmãs, por si só não salvam, é preciso praticá-las. Não adianta ter a palavra, a Bíblia em casa, como muitas vezes temos lá no altarzinho. Não é? Ela é boa, mas se eu não coloco em prática. O próprio Jesus já havia alertado: não quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Já o exemplo do segundo filho é autêntico. Ele cumpre a vontade do Pai, não com palavras, porque ele disse não. Ele cumpre a vontade do Pai com a sua ação. Os chefes judaicos já estavam de acordo que a vontade do Pai só pudesse ser cumprida com ações. Eles compreendiam isso. Porém, não estavam de acordo de jeito nenhum com a aplicação que Jesus fizera desta parábola. Assim percebemos que tipo de distância havia entre o dizer e o fazer na realidade farisaica, e que é tão viva ainda hoje. A reprovação de Jesus é dirigida a quem dá mais valor às aparências do que à essência, mais às palavras do que à prática, mais ao exterior do que ao interior. Se formos fazer um exame de consciência, meu irmão e minha irmã, nós vamos perceber imediatamente como somos fariseus, como o primeiro filho, prontos a dizer sim com os lábios, mas a não fazer quase nada quando o assunto é cumprir a vontade de Deus. A exortação de Jesus se torna ainda mais provocante, como já dissemos acima, porque contrapõe publicanos e as prostitutas aos seus interlocutores, aos doutores da lei. Para o chefe dos judeus era muito ofensivo o fato de serem mencionados juntamente com pessoas que eles excluíam como impuras e pecadoras. Eles desprezavam e excluíam totalmente essas pessoas. Jesus, pelo contrário, vê nelas o segundo filho. Num primeiro momento deram um não, mas depois se arrependeram e fizeram a vontade do Pai.
Jesus não aprova o modo de vida delas, das prostitutas, dos publicanos, o modo de vida, mas reconhece a acolhida que elas deram à mensagem de conversão, que João Batista anunciou, e procuraram cumprir esta vontade de Deus. Jesus afirma que só aquele que reconhece o seu pecado pode se arrepender. Aquele que se acha justo, autossuficiente, seguro de sua justiça, nunca vai reconhecer que erra. De fato, foi isto que aconteceu pela pregação de João Batista. Os fariseus o rejeitaram, enquanto os pecadores se arrependeram e se converteram. Os fariseus, de fato, não se agradaram em ouvi-lo, estavam fechados ao Evangelho, ao passo que os pecadores abertos à Boa Nova se afastaram de si mesmos e se abandonaram à vontade de Deus. Até que os fariseus faziam boas ações, pois observavam a lei de Moisés. Esqueciam, porém, a parte fundamental: reconhecer os sinais da presença de Deus, primeiramente em João Batista, depois em Jesus. Descobrimos assim, meus irmãos e irmãs, que a manifestação concreta da vontade de Deus não coincide com aquilo que nós desejamos e que nós já estabelecemos como o nosso bem, mas tem sempre a ver com a fé. Uma fé que envolve todo o nosso ser e se concretiza numa pequena, numa simples, mas dificílima ação. O importante, meus irmãos e irmãs, não é, portanto, fazer alguma coisa, mas fazer aquilo que Deus quer que nós façamos pela obediência da fé. Temos, portanto, uma séria advertência a quem se sente seguro de si e de suas práticas religiosas. Uma denúncia contra quem vive uma religiosidade fechada em discursos e com pouco empenho na edificação do reino. Por isso é necessário, na liturgia deste domingo, abrir-se constantemente à conversão para acolher a novidade de Jesus. Peçamos hoje, meus irmãos e irmãs, ao Senhor que nos ajude a responder com generosidade ao seu chamado para trabalhar na sua vinha. Peçamos a graça de ouvir o seu convite e de responder com prontidão para ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão sozinhos, passando por momentos de dificuldade, afastados da sociedade pela sua condição social, política ou religiosa. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos abençoe e nos ajude a trabalharmos com alegria na vinha do Senhor. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. como trabalhadores e trabalhadoras na vinha do Senhor, sempre com o desejo de fazer a vontade do Pai, dirijamos com fé e com confiança as nossas orações ao seu coração misericordioso. Após cada prece, rezemos: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
pelo nosso bispo, Dom José Luiz, dado por Deus à sua igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos emigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por nós próprios, que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Terminamos a oração de hoje com a oração do Papa Francisco por este Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Pai, confiastes a São José o que tinhas de mais precioso, o menino Jesus e sua mãe, para os proteger de perigos e ameaças dos malvados. Concedei-nos também a nós a graça de experimentar a sua proteção e ajuda. Tendo ele provado o sofrimento de quem foge por causa do ódio dos poderosos, fazei que possa confortar e proteger todos os irmãos e irmãs forçados por guerras, pobreza e carência. Deixam a sua casa e sua terra, a fim de se lançarem no caminho, como refugiados, rumo a lugares mais seguros. Amém. Amém. Colocamos no altar de Deus o pão e o vinho e o nosso coração, fazendo o nosso ofertório. Com o pão e com o vinho, nossa oferta apresentamos. Nossa vida em missão, em tua palavra renovamos. Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração para acolhermos a tua palavra e sentirmos a transformação. Com o pão e com o vinho, nossa oferta apresentamos. Nossa vida em missão, em tua palavra renovamos. Ofertamos as nossas famílias, onde tua palavra é luz. Juventude, infância, velhice, todo aquele que abraça a cruz. Com o pão e com o vinho, nossa oferta apresentamos. Nossa vida em missão, em tua palavra renovamos. Reze, meu irmão e minha irmã, para que as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa grande família Igreja de Cristo espalhada no mundo inteiro, presente também na nossa comunidade. Esta família cresça sempre no amor. Unidos ao Papa de Roma Francisco, ao nosso Bispo José Luís, aqui presente, a todos os nossos ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, o glorioso São José, os santos apóstolos e mártires, os santos de nossa devoção e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que esta união do corpo e o sangue do Cristo, Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nisto conhecemos o amor de Deus. Jesus deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida, até a vida eterna. Amém.
todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramar e crer nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua língua. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos, do fraco e indigente é vigor, do faminto é o sustento, do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se ao reino na diversidade dos ministérios e carismas. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, ministros, leigos e leigas. Dá perseverança a todos os vocacionados. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo nesse mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Tem algum aviso da comunidade?
Muito obrigado pela sua presença aqui na Catedral de Santa Águida. Se você quer participar da Eucaristia, nós temos aos domingos a missa das 7 da manhã, às 11 da manhã e às 19 horas. Basta você na secretaria reservar, porque temos um número limitado de pessoas. E quero dizer que temos vagas, não é? Eu estou vendo aqui um bocado de banco vazio. Teve gente que aperreou tanto o bispo para abrir igreja, mas não apareceu ainda. Não é? A história dos 2 filhos aí. Então, cada um veja o seu horário, a possibilidade. Nós mudamos o horário da missa das 10 para as 11 para poder fazer o trabalho de higienização da igreja que precisa fazer após cada celebração. Agradecemos a Pascom, agradecemos as nossas rádios, a você que está no estúdio, a vocês que são da equipe de apoio. Reabertura das nossas igrejas, tivemos que aumentar o serviço, as equipes, vocês viram lá na porta, alguém para medir a temperatura, depois higienizar as mãos, depois tem todo o trabalho que termina a nossa celebração. Obrigado a vocês pela generosidade, pelo serviço generoso. Não é ao padre, não é ao bispo, você está fazendo a Deus e aos seus irmãos e irmãs. Deus abençoe a vocês. Obrigado, Padre Reginaldo, aos nossos leitores, os coroinhas, acólitos. Alguns chegaram aqui, eu percebi que cresceram, não é? Porque desde março que não os vejo, eles cresceram, espicharam, ficaram mais gordinhos, né? Coisa boa, rever os irmãos e irmãs, depois de um longo tempo de isolamento social. Vamos fazendo isso com muita prudência, com muito amor a Deus e com amor também aos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de Santa Águida, por intercessão de São José, padroeiro da nossa diocese, que desça sobre todos nós, a nossa casa, a nossa família, aos enfermos, aos migrantes e refugiados deslocados, a bênção, a saúde, a proteção do Deus cheio de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, fique em paz, fique na graça de Deus. Dona Maria, cuidado para não queimar o feijão, tá bom? Vamos em paz, porque o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Tu és o sol do novo amanhecer, tu és farol da vida renascer. Maria, Maria, és poema de amor, és minha mãe e mãe do meu Senhor.